A África situa-se em um território onde descobertas incríveis continuam a cativar e a surpreender cientistas. O que o continente revela é de deixar qualquer um sem palavras. E se não compartilhássemos, talvez você jamais acreditasse. Neste vídeo, apresentaremos 20 descobertas feitas sobre a África que deixaram o mundo chocado. 20º, Homo naledi, a descoberta de uma nova espécie humana. Em 2013, um grupo de exploradores de cavernas fez uma descoberta que revolucionaria a história da evolução humana. No profundo sistema de cavernas chamado Rising Stars, na África do Sul, eles encontraram um conjunto de ossos pertencentes a uma espécie humana previamente desconhecida, agora conhecida como Homo naledi. A escavação da caverna foi uma tarefa extremamente desafiadora, pois o espaço era estreito e as rochas irregulares tornavam quase impossível a passagem de um adulto. Por esse motivo, o grupo recrutou mulheres jovens que eram pequenas o suficiente para passar pela entrada da caverna. Os ossos dos Homo naledi tinham uma combinação de características primitivas e avançadas, levando os cientistas a acreditar que esta espécie coexistiu com nossos próprios ancestrais, os Homo sapiens, e pode ter desempenhado um papel na formação da evolução humana. O que torna o Homo naledi único é o seu pequeno tamanho cerebral, que acredita-se ter 1/3 do tamanho do nosso. Suas mãos e pés, no entanto, sugerem uma maior capacidade de manipular objetos, o que levou os cientistas a acreditarem que o Homo naledi era capaz de comportamentos complexos e pode ter tido uma estrutura social semelhante à nossa. Apesar destas descobertas emocionantes, a idade exata do Homo naledi permanece um mistério. As técnicas de datação por carbono mostraram que os ossos devem ter entre 236 e 335 mil anos de idade. No entanto, mais pesquisas são necessárias para sabermos exatamente quando a espécie viveu na linha do tempo da evolução humana. Ainda é um mistério para os cientistas entender como os diversos esqueletos de Homo naledi chegaram à caverna em que foram descobertos. Alguns acreditam que o local poderia ter sido usado como um cemitério. No entanto, há aqueles que teorizam que a caverna pode ter sido uma emboscada fatal, resultando no fim de um grupo completo de humanos primitivos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele, você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 19º, o buraco azul da morte em Dahab. Localizada ao longo da costa do Mar Vermelho, no Egito, o buraco azul de Dahab é uma maravilha natural que cativou os corações de mergulhadores e aventureiros por gerações. A caverna possui uma profundidade de mais de 100 metros e é cercada por penhascos íngremes que descem pelas águas cristalinas abaixo. O local não é para fracos de coração. Mergulhadores devem ser certificados e ter experiência em mergulho profundo para explorar suas profundezas com segurança. Mas para aqueles que se atrevem a mergulhar, as recompensas são imensas. Cardumes de peixes coloridos e corais vibrantes podem ser encontrados nas águas profundas, mas a beleza da caverna também está marcada por tragédias. Ela já levou a vida de muitos mergulhadores inexperientes, ganhando a reputação de ser um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. Embora não haja um registro oficial, existem estimativas de que os acidentes de mergulho já chegaram a 200 ocorrências nos anos recentes. Entre elas está o caso de Yuri Lipinski, um instrutor de mergulho russo-israelita cuja morte trágica se tornou assunto do mundo do mergulho em abril de 2000. Lipinski vestiu um tanque de oxigênio, uma câmera acoplada ao capacete, equipou o cinto com pesos e mergulhou no buraco azul. Ele nunca mais voltou. A uma profundidade como 90 metros, os mergulhadores ficam suscetíveis a um fenômeno chamado de narcose por nitrogênio. Esta condição pode causar alucinações, senso exagerado de confiança, confusão e julgamento prejudicado, o que pode levar a erros fatais.
Apesar dos riscos, o buraco azul continua a atrair caçadores de emoções de todo o mundo, sedentos por testar os seus limites e explorar o desconhecido. 18º. Fósseis de Homo sapiens de mais de 300 mil anos, o mais antigo já encontrado. Os restos mais antigos de Homo sapiens já descobertos foram encontrados no Marrocos, reescrevendo a história das origens da humanidade e sugerindo que nossa espécie evoluiu em várias regiões ao longo do continente africano. Até agora, os fósseis mais antigos de nossa espécie datavam apenas 195 mil anos, mas os fósseis marroquinos datam de aproximadamente 300 mil anos. Surpreendentemente, esses fósseis mostram que os Homo sapiens tinham rostos semelhantes aos nossos, apesar de seus cérebros serem muito diferentes. Anteriormente, os restos fossilizados de Homo sapiens mais antigos claramente identificados haviam sido encontrados na Etiópia. Em 2003, pesquisadores trabalhando descobriram um crânio estimado entre 160 mil e 154 mil anos. Em 1961, mineiros em Marrocos descobriram algumas peças de um crânio em Jebel Irhoud. Escavações posteriores revelaram mais ossos e lâminas de sílex. Inicialmente, os pesquisadores estimaram que esses restos tinham 40 mil anos, usando técnicas rudimentares. No entanto, na década de 1980, o paleantropólogo Jean-Jacques Rublin examinou uma mandíbula de perto e notou que os dentes se assemelhavam aos dos humanos modernos, embora a forma fosse estranhamente primitiva. Utilizando a técnica de termoluminescência, o Dr. Rublin e seu grupo estimaram que as lâminas de sílex possuíam cerca de 300 mil anos. Isso sugere que os crânios localizados na mesma camada rochosa compartilham da mesma antiguidade. Tais descobertas são cruciais para entender a trajetória evolutiva dos seres humanos e os primórdios da história humana no continente africano. 17º. A descoberta de um novo continente e oceano. No coração da África Oriental, na região de Afar, na Etiópia, encontra-se um fenômeno geológico que capturou a atenção de cientistas e aventureiros: a separação da África em dois continentes. Durante milhões de anos, o continente africano tem lentamente se separado, e a região de Afar é um marco zero para este incrível fenômeno. A região Afar fica no encontro de três placas tectônicas: a placa Núbia, a placa Árabe e a placa Somali. Estas placas estão em constante movimento, empurrando e puxando uma a outra. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina e o magma do manto é capaz de subir à superfície, criando uma paisagem de vulcões, fontes termais e geysers. É neste ambiente volátil que a separação do continente está acontecendo. O único sinal desse processo lento, porém constante, é uma divisão de 56 quilômetros de comprimento, formada em 2005. A divisão está localizada em uma região conhecida como Fenda da África Oriental e mede mais de 15 metros de profundidade por 19 de comprimento. Projeções científicas indicam que, em milhões de anos, a fenda em expansão dividirá a África em duas massas continentais distintas. O menor dos continentes abrangerá a atual Somália e partes do Quênia, Etiópia e Tanzânia, enquanto a maior englobará todas as demais regiões. Adicionalmente, um novo oceano surgirá entre a África Oriental e a Península Arábica. Isso pode resultar em nações como Quênia e Uganda adquirindo costas oceânicas devido ao surgimento desse novo corpo d'água. 16º. Dinossauro descoberto no Zimbábue. Em um local remoto do Zimbábue, uma equipe de cientistas que viajou em duas expedições entre 2017 e 2019 descobriu os restos mortais do dinossauro mais antigo da África, o Umbiresaurus haati. Esta descoberta fascinante foi um avanço significativo no campo da paleontologia. O nome Imbiresaurus vem do idioma local Shona, falado no local onde os fósseis foram encontrados. O nome da espécie, Haati, homenageia o paleontólogo Michael Haati, que foi o primeiro a relatar fósseis na região. Acredita-se que o Umbiresaurus haati tenha vivido há mais de 230 milhões de anos. Era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 1,82 metros de comprimento e pesando aproximadamente 27 quilos. Seu corpo magro e pescoço longo permitiam que alcançassem a vegetação em locais de difícil acesso.
Embora a descoberta do Mbiressaurus haat tenha sido sem dúvida emocionante, os investigadores estão entusiasmados com as possibilidades que ela apresenta para descobrir mais informações sobre o passado pré-histórico da África. As descobertas sugerem que vários outros dinossauros já viveram no Zimbábue, e uma exploração mais aprofundada poderia produzir descobertas ainda mais interessantes. 15º. As assustadoras árvores mortas de Dead Vlei. Nas profundezas do deserto do Namibe há um lugar que parece ter saído de uma pintura surrealista. Aqui, em uma estéril planície de argila branca chamada Dead Vlei, ergue-se uma paisagem assombrosa de antigas árvores mortas que foram queimadas pelo implacável sol africano até ficarem totalmente carbonizadas. É difícil imaginar agora, mas há apenas 900 anos, Dead Vlei, cuja tradução é Pântano Morto, era um próspero oásis repleto de vida. No entanto, à medida que o clima secava e o deserto se expandia, o vale ficou isolado de sua fonte de água por enormes dunas de areia. A floresta, outrora vibrante, pereceu, restando apenas os esqueletos arbóreos que se projetam como contornos obscuros contra o horizonte, seus galhos contorcidos, lembrando dedos de esqueletos. O clima seco é tão severo que as árvores não puderam se decompor adequadamente, ficando preservadas como lembranças macabras e assustadoras do passado. O local atrai fotógrafos, cineastas e aventureiros de todo o mundo para testemunhar sua beleza misteriosa. O contraste entre a planície de argila branca e as árvores enegrecidas cria uma atmosfera dramática de outro mundo, e a falta de qualquer vegetação na área dá a sensação de estar em um lugar desolado e esquecido. 14º. As pedras azuis alienígenas. Imagine segurar nas suas mãos uma pedra que dizem ter vindo dos céus. Esta é a história das estranhas pedras azuis que o geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pitoni obteve do chefe de uma tribo em Serra Leoa, na África Ocidental, no ano de 1990. Segundo a tribo, as pedras foram dadas a eles por visitantes extraterrestres vindos do céu. As pedras misteriosas eram diferentes de tudo que Pitoni já tinha visto, e quando ele chegou à Europa e as enviou para laboratórios de pesquisa a fim de realizar testes, foi descoberto que elas eram únicas, sem correspondências com nenhum mineral conhecido na Terra. Apesar dos extensos testes, os pesquisadores não conseguiram explicar a cor azul das pedras. Quando um pedaço delas era reduzido a partículas finas e visto no microscópio, a cor azul era invisível, e mesmo o calor extremo ou ácido não conseguiam alterar ou quebrar as pedras. Pitoni acreditava que a pedra azul parecia mais uma turquesa pura encontrada nos baús de sacerdotes egípcios. Ele até a chamou de Pedra do Céu, uma frase que significa ser diferente de qualquer outra pedra preciosa conhecida pelo homem. Mas então, de onde elas vieram? Elas foram realmente um presente de visitantes extraterrestres ou elas guardam segredos de civilizações antigas que há muito foram esquecidas? 13º. O Olho do Saara e a Cidade Perdida de Atlantis. A estrutura de Richat, também conhecida como Olho Azul do Saara, é uma maravilha geológica encontrada no vasto deserto do Saara, na Mauritânia. Este notável monumento natural tem fascinado cientistas e exploradores por décadas. A formação em círculo estende-se por cerca de 50 quilômetros de diâmetro, posicionando-se como uma das maiores e mais notáveis estruturas observáveis do espaço. Seu núcleo é um planalto elevado, situando-se a mais de 182 metros acima da superfície desértica. Ao redor do planalto, há anéis concêntricos de rocha que formam uma série de elevações e vales, dando à estrutura a aparência de um alvo gigante. As camadas rochosas são constituídas por rochas sedimentares antigas, incluindo arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura foi formada por uma combinação de atividade vulcânica e erosão, o que gradualmente expôs as diferentes camadas de rocha, dando origem ao padrão circular único. No entanto, algumas pessoas têm teorias diferentes sobre a origem da estrutura enigmática. Alguns especulam que ela poderia ser a ruína da cidade perdida de Atlantis, mencionada em textos antigos pelo filósofo grego Platão. Embora não haja provas concretas para apoiar a teoria, a possibilidade permanece intrigante para muitos.
Os anéis concêntricos e a forma circular da estrutura também levaram alguns a acreditar ser uma construção feita pelo homem. Que seja uma formação natural ou a ruína de uma civilização perdida, ela continua a captar a imaginação das pessoas em todo o mundo. 12º, a nova viúva negra da África. Em 2014, uma aranha com uma aparência única foi descoberta no Parque de Elefantes Tembe, na África do Sul. Ela tinha uma mancha vermelha em forma de ponto de exclamação nas costas e um padrão branco ondulante único, que se assemelhava a um rosto humano fazendo uma expressão de horror. Desde então, os cientistas a identificaram como uma nova espécie chamada de Finda button. Esta aranha é uma prima muito próxima de outras espécies de viúvas negras, como a aranha de costas vermelhas e a catipo, podendo ser, na verdade, a maior viúva negra do mundo. Barbara Wright, pioneira na descoberta desta notável aranha no Parque de Elefantes Tembe, informa que o veneno da Finda button possui propriedades neurotóxicas. Isso indica que uma picada deste aracnídeo demanda cuidados médicos urgentes. Além disso, as fêmeas da Finda button exibem distintas manchas vermelhas em seus abdômenes e seus sacos ovígeros possuem um tom cativante de roxo, podendo abrigar aproximadamente 600 ovos cada. Sem dúvida, esta é uma aranha que você preferiria evitar. 11º, as cabeças desconhecidas de Lydenburg. Em Lydenburg, na África do Sul, um garoto fez uma descoberta que abalaria o mundo arqueológico. Carl Ludwig van Bezing brincava inocentemente na fazenda de seu pai em 1957, quando notou alguns objetos estranhos de cerâmica enterrados no chão. Mal sabia ele que acabara de descobrir as cabeças de Lydenburg, um conjunto de artefatos fascinantes que ficariam na história como um dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. As cabeças estavam quebradas e seus pedaços espalhados, mas através de uma escavação cuidadosa foram reunidas novamente na Universidade da Cidade do Cabo. No total, foram reconstruídas 7 cabeças, 2 grandes e 5 pequenas. 6 dessas cabeças têm características humanas, enquanto a 7ª tem características animais perceptíveis. Curiosamente, 4 das cabeças menores têm semelhanças em tamanho e estilo, levando muitos a acreditarem que foram criadas ao mesmo tempo. Depois de uma extensa datação por carbono, seu período foi estimado ao ano de 490 a.C. Especialistas sugeriram que elas foram usadas para fins cerimoniais por seres humanos do início da Idade do Ferro, devido aos pequenos orifícios encontrados nas laterais das cabeças menores. Esses buracos provavelmente foram usados para conectar as cabeças a mastros ou figurinos durante as cerimônias. Hoje, essas interessantes cabeças podem ser encontradas em exposição no Museu da África do Sul, na Cidade do Cabo. 10º, o deserto do Saara. Feche os olhos e imagine o deserto do Saara. O que você vê? Uma vasta extensão de areia, o sol brilhando no céu e nenhuma fonte de água à vista? Se sim, você acertou. É exatamente isso que é o deserto do Saara. Na verdade, é o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior depois da Antártida e do Ártico, cobrindo incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados, quase do mesmo tamanho que a China. Mas além de vasto, ele também traz um mistério. Acredite ou não, há cerca de 11 mil anos o local não era quente, seco e implacável como hoje. Ele foi verde, repleto de lagos, rios e pastagens que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e várias outras espécies. O Saara Verde existiu devido à constante mudança no eixo de rotação da Terra, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Quando a Terra se inclina em ângulos diferentes, a forma como a radiação solar penetra na atmosfera terrestre muda. Na era do Saara Verde, os trópicos eram mais expostos à radiação solar, resultando em precipitações de verão e inverno no centro do que é hoje um deserto extremamente seco. Esse acréscimo pluviométrico favoreceu o florescimento de uma vasta variedade de plantas e animais. Contudo, aproximadamente 5 mil anos atrás, o Saara começou a experimentar um novo processo de desertificação. Acredita-se que isso tenha acontecido devido a razões geográficas que tenham pouco a ver com os seres humanos.
Portanto, embora o Saara possa estar seco e desolado agora, há esperança no futuro. Os especialistas acreditam que daqui a cerca de 15 mil anos, a região poderá voltar a transformar-se num paraíso verde e fértil. 9. A criança de Taung. Em 1924, na África do Sul, os trabalhadores de uma pedreira na cidade de Taung fizeram uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história humana. Enquanto trabalhavam nos depósitos de calcário da Buxton Lime Works, eles descobriram um pequeno crânio de criança. O crânio chegou ao conhecimento de Raymond Dart, um anatomista e antropólogo que percebeu imediatamente o que ele significava. Dart teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo, um ancestral humano primitivo que teria vivido no local há aproximadamente 2,8 milhões de anos. Dart nomeou a nova espécie Australopithecus africanus, que significa primata do sul da África. Na época em que a criança de Taung foi descoberta, a maioria das pessoas acreditava que os primeiros ancestrais humanos vinham da Europa, mas a criança de Taung desafiou essa teoria. Sendo o primeiro fóssil de humano primitivo descoberto no continente africano, essa descoberta representou robustas provas de que a África é a origem da humanidade, reforçando a teoria da origem recente africana. Esta concepção defende que os seres humanos modernos se desenvolveram na África e, posteriormente, se dispersaram para outras regiões do globo. A criança de Taung não apenas confirmou essa teoria, mas também mostrava características anatômicas importantes. O tamanho do cérebro e a estrutura dos dentes eram semelhantes aos dos macacos. No entanto, seu crânio e arco dentário eram parecidos com os dos humanos, mostrando que tratava-se de um estágio intermediário entre os dois. Nos anos seguintes, entre 1936 e 1947, diversos outros fósseis de Australopithecus foram encontrados em escavações na África do Sul, e desta vez eram espécimes adultos. As descobertas deram mais apoio à hipótese inicial de Dart de que a criança de Taung era de fato um ancestral humano primitivo. Hoje a criança de Taung é lembrada como uma peça vital da história humana e sua descoberta revolucionou o campo da paleantropologia, mudando para sempre nossa compreensão sobre de onde viemos e como chegamos aqui. 8. Mauritius. A deslumbrante ilha de Mauritius, que fica a sudoeste da costa da África, é o lar de uma vasta diversidade de plantas, animais e recifes de coral espetaculares. Entre essas maravilhas naturais está um local incrível que fascina os visitantes há anos: uma cachoeira subaquática. Vista das margens, pode não parecer muita coisa, mas depois de subir em um passeio de helicóptero pela ilha, é possível perceber algo verdadeiramente fascinante. A margem do litoral parece dar lugar a uma impressionante cascata que flui por cima das ondas. O local é de tirar o fôlego, mas na verdade a chamada cascata é uma ilusão de ótica causada por depósitos de areia e silt, um mineral mais fino que a areia, que descem pela encosta e caem nas profundezas logo abaixo. À medida que a areia e o silt escorrem do fundo do oceano, eles criam a ilusão de uma cachoeira, como se a ilha fosse sugada para um enorme ralo. Apesar de não ser uma cachoeira de verdade, o fenômeno ainda impressiona os visitantes de Mauritius, que se maravilham com a incrível beleza natural desta ilha única do Oceano Índico. 7. O Stonehenge da África. Localizado a cerca de 1.126 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizá e a quase 100 quilômetros da margem oeste do Nilo, está um complexo de pedras que rivaliza com o famoso Stonehenge, na Inglaterra. Conhecida como Nabita Playa, a formação foi descoberta pela primeira vez nos anos 70 por uma equipe de arqueólogos. Eles encontraram um conjunto de estruturas de pedra que pareciam estar alinhadas com as estrelas, levando alguns a se referirem ao local como o Stonehenge da África. Mas ao contrário de sua contraparte mais famosa na Inglaterra, a Nabita Playa é muito mais antiga, com mais de 7.000 anos de idade. O local inclui uma série de círculos de pedra, megalitos e outras estruturas que se supõem terem sido utilizadas para observações astronômicas e como um calendário para acompanhar a mudança das estações. Os povos antigos que construíram essas estruturas eram provavelmente pastores nômades que viajavam pela região com seus animais.
A estrutura mais significativa de Nabta Playa é o Círculo de Pedras de Calendário, composto por 4 pares de pedras grandes e uma variedade de pedras menores. Arqueoastrônomos e arqueólogos confirmaram em um estudo publicado em 2007 que as pedras estavam possivelmente alinhadas com as estrelas Sirius e Arcturus, com o sistema estelar Alpha Centauri e com o cinturão de Órion. Um aspecto notável é que o valor histórico do local viu-se em risco quando turistas e visitantes iniciaram atos de vandalismos e realocação das pedras, alterando seu alinhamento original. Em decorrência disso, as pedras foram relocadas para o Museu Núbio de Aswan, no Egito. Agora, a partir de um local seguro, os visitantes podem apreciar o monumento em sua configuração original. Sexto, a relação entre humanos e crocodilos em Burkina Faso. Na aldeia de Bazouli, localizada às margens de um lago em Burkina Faso, é possível testemunhar um fato incomum que pode mudar a norma como pensamos sobre os crocodilos. Embora sejam conhecidos por sua natureza mortal e reputação implacável, em Bazouli eles têm uma reputação diferente, envolvendo até mesmo serem amigáveis e brincalhões com seres humanos. Segundo a lenda local, a relação inesperada com estes predadores remonta pelo menos ao século XV. Naquela época, uma seca atingiu a pequena aldeia de Bazouli, deixando os seus habitantes com sede e desesperados. Foi então que os crocodilos guardiões apareceram e levaram os aldeões sedentos a um lago escondido onde podiam saciar a sede. Para mostrar sua gratidão, os aldeões deram uma festa para agradecer aos crocodilos, e isso marcou o início de um vínculo especial entre eles. Todos os anos, os habitantes locais realizam uma grande cerimônia chamada Kun Lakri, quando fazem sacrifícios e pedem aos crocodilos que concedam seus desejos de saúde, prosperidade e uma boa colheita. Em Bazouli, é comum encontrar crocodilos nas vilas das famílias locais durante a estação seca. Em outras épocas, os crocodilos vagam pela aldeia em busca de lugares seguros para botar seus ovos e os habitantes locais protegem os ninhos de predadores. Os habitantes da aldeia acreditam até que essas criaturas inofensivas representam as almas de seus ancestrais. Eles realizam funerais para os crocodilos quando morrem, enterrando-os em caixões semelhantes aos usados para humanos. Quinto, o pássaro de Sakika. Em 1898, arqueólogos descobriram um artefato que despertaria a imaginação de pesquisadores e leigos. Este artefato, conhecido como pássaro de Sakika, foi escavado em uma tumba da região de Sakika, no Egito. Estima-se que tenha 2.200 anos e a forma de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. Suas asas medem 18 centímetros e ele pesa 39 gramas. Apesar da sua idade, o propósito do pássaro de Sakika permanece um mistério. A falta de documentação do período em que ele foi feito apenas aumenta o mistério, e sua natureza enigmática alimentou especulações de que os antigos egípcios podem ter compreendido os princípios da aerodinâmica. Muitos acreditam que o pássaro de Saqqara poderia ser um protótipo para uma aeronave ou planador, embora essa ideia não tenha consenso. Pesquisadores renomados propõem que o pássaro de Saqqara possa ser simplesmente um brinquedo infantil, a representação escultural de uma ave ou até mesmo um catavento. No entanto, a controvérsia em torno do pássaro de Sakika continua até hoje. O que você acha? Teriam os antigos egípcios compreendido a aerodinâmica que até hoje ainda estamos tentando compreender? Ou seria ele simplesmente um artefato fascinante, mas, em última análise, sem nada de muito especial? Quarto, Círculos das Fadas do Deserto. No enorme e aparentemente árido deserto da Namíbia, há um mistério que tem deixado os cientistas perplexos durante décadas: os Círculos de Fadas da Namíbia. Estes círculos intrigantes, cada um com quase 12 metros de diâmetro, são como manchas perfeitamente redondas de terra estéril cercadas por vegetação saudável. E o mais intrigante, existem milhões deles espalhados por 1.770 quilômetros das áridas savanas do sul da África. Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar as origens desses círculos, mas nenhuma foi capaz de fornecer uma resposta definitiva. A principal teoria é que os círculos de fadas são obras de cupins, que corroem as raízes da grama. Outros sugerem que as plantas estariam, de alguma forma, decidindo sozinhas crescer nesse estranho formato.
Alguns até especulam que ele seria a chave para entender como estas plantas conseguem viver em um ambiente tão hostil. Os visitantes da região podem ver os círculos de fadas a pé ou de avião, maravilhando-se com a sua beleza única e ponderando o mistério que os cerca. Se os círculos são obra de fadas místicas ou simplesmente um fenômeno natural, eles continuam a ser um dos mistérios mais fascinantes do mundo natural. Terceiro, o vodu na África. Na África Ocidental, o vodu é uma religião amplamente praticada, que também se espalhou para outras partes do mundo devido a um intenso comércio de pessoas escravizadas. O pequeno país de Benin, na África Ocidental, é considerado o berço do vodu. Lá, mais de 40% da população segue o vodu como religião oficial. O país celebra o Dia do Vodu como feriado público e há também um Museu Nacional do Vodu, dedicado a essa religião única. Embora frequentemente associado a uma magia obscura, para os habitantes de Benin, o vodu representa um estilo de vida abrangente, que inclui cultura, filosofia, linguagem, arte, dança, música e medicina. O universo espiritual vodu é composto por Maú, a entidade suprema, e aproximadamente uma centena de outras divindades que simbolizam variados fenômenos, desde guerra e enfermidade até cura, terra, tempestades e muito mais. Os sacerdotes do vodu invocam esses deuses para intervir pelas pessoas comuns. Eles também podem usar ervas para curar os doentes ou ainda para envenenar os inimigos. Em alguns casos, oferendas como uma galinha, ovelhas ou álcool são feitas à divindade, seja como pedido de ajuda ou como agradecimento pelos desejos concedidos. As pessoas procuram ajuda de sacerdotes vodu para diferentes questões, incluindo a cura de doenças, encontrar um emprego, fechar um acordo de negócios, encontrar um cônjuge ou ter um filho. Segundo, os sapos golias africanos. Quando pensamos em sapos, geralmente imaginamos pequenos anfíbios solitários. Vamos te apresentar o maior sapo do mundo, o Golias conhawa, também conhecido como sapo golias africano. Estes enormes anfíbios podem crescer até quase 32 centímetros de comprimento e pesar mais de 3 quilos, ou seja, tão grandes quanto alguns gatos domésticos. Estes sapos gigantes moram em pequenas faixas das florestas tropicais da África Ocidental, perto de rios e cachoeiras. Assim como outros sapos, eles precisam estar perto da água e, à noite, sentam-se nas rochas do rio à procura de comida. Os sapos alimentam-se de insetos, crustáceos, peixes e outros anfíbios. Talvez você pense que um sapo tão grande seja capaz de fazer um barulho bem alto, mas os sapos golias são mudos, pois não têm um saco vocal. A procriação desse tipo de sapo difere consideravelmente da de outros sapos. O macho monta um ninho com pedras e cascalho próximo à margem do rio e confronta outros machos em disputas pela oportunidade de acasalar com as fêmeas. A necessidade de lutar e manipular pedras talvez justifique o fato de os machos serem maiores que as fêmeas, algo atípico entre os sapos. As fêmeas depositam milhares de ovos no ninho e, após isso, não há mais cuidado parental. Eles nem esperam que os ovos eclodam. Infelizmente, essas criaturas incríveis estão ameaçadas de extinção. As atividades humanas como a agricultura, exploração madeireira e a expansão das cidades estão invadindo seus habitats nas florestas. Além disso, eles são caçados pela sua carne, o que os coloca ainda mais em risco. Primeiro, os caixões fantasia do Ghana. Na costa sul do Ghana, a morte não é um assunto sombrio, mas uma questão que envolve até a moda. O povo Ga levou a arte de fazer caixões a um outro nível com os seus conhecidos caixões fantasia. Estes caixões não são nem um pouco parecidos com o caixão típico que você está acostumado a ver por aí. Em vez disso, eles têm diferentes formas e desenhos que representam a paixão ou a vocação profissional da pessoa falecida. Por exemplo, um caixão em forma de microfone é usado para um músico ou um orador público, enquanto um caixão em forma de carro é feito para um motorista. Um caixão em forma de avião é projetado para homenagear um piloto e um caixão em forma de leão é feito para um chefe. A habilidade artesanal na elaboração desses caixões é admirável. Seus detalhes minuciosos surpreendem muitos e sua fama os torna tão cobiçados que agora são exportados para nações como os Estados Unidos e Europa.
Embora esses caixões possam ser estranhos ou até bizarros para alguns, eles são um aspecto importante da cultura e tradição de Gana. Servem como uma comemoração da vida e das realizações da pessoa falecida e ajudam também as famílias e comunidades a despedirem-se de uma forma única e inesquecível. E para finalizar, a floresta tropical intocada de Moçambique. No topo do Monte Lico, no norte de Moçambique, a cerca de 700 metros acima do nível do mar, encontra-se uma floresta tropical escondida que quase ninguém teve o prazer de visitar. É um ecossistema secreto, protegido por um círculo íngreme de rochas que permaneceu intocado pelos seres humanos durante séculos, o que fez dele uma descoberta notável para os cientistas. Curiosamente, os habitantes locais sabiam da montanha, mas a floresta em si só foi descoberta em 2012 por um biólogo chamado Julian Bayliss, que a avistou em imagens de satélite. No entanto, apenas em 2017 ele revelou sua descoberta inovadora ao mundo. O que torna esta floresta tropical tão única é que ela sofreu apenas distúrbios naturais, como secas ao longo dos séculos em vez de interferências humanas. Como resultado, ela é o lar de uma vasta variedade de plantas e animais que se adaptaram a este ambiente intocado, dando aos cientistas informações valiosas sobre o passado e o futuro do nosso mundo natural. A descoberta desta floresta tropical escondida é um incrível achado e mostra que ainda há muitos segredos à espera de serem descobertos no mundo natural. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe nos comentários qual a descoberta que você mais gostou. Nos vemos no próximo vídeo.